nós vamos falar um pouquinho sobre a fé. E como base, visto aí que durante esse mês nós visitamos muito o livro de Hebreus, eu não podia deixar de falar de um dos capítulos mais conhecidos do livro de Hebreus, que é o capítulo 11. Então, eu te convido, se você tiver como, neste instante, abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Aqui nós temos alguns personagens, alguns exemplos de fé que nos inspiram. E este era o objetivo do autor, o objetivo de Paulo quando escreveu o livro de Hebreus, era dar vários exemplos de fé para que nós pudéssemos utilizá-los em nossa caminhada rumo à Canaã celestial. E aqui, logo na abertura do capítulo 11, nós lemos assim, primeiro versículo: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí no verso 4 vai vir o primeiro personagem. Mas veja que interessante. Nós temos aqui, logo nos 3 primeiros versículos, algo que é extremamente importante. No sábado passado, nós comemoramos penso que em toda a América do Sul, o sábado da criação. É uma forma de relembrar as raízes criacionistas, né? Assim como temos o sábado da criança, o sábado dos aventureiros, dos desbravadores, foi separado um dia para que fosse comemorado e relembrado a importância de nós como criacionistas. E aqui, logo nos 3 primeiros versículos, está Paulo recordando o Deus da criação. Veja no verso 3, foi falado aí, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Este universo formado pela palavra de Deus nos remete a Deus como Criador. Então, na verdade, o primeiro personagem humano é Abel, mas nos primeiros versículos, aqui apresenta Paulo o personagem divino, a criação vinda através aí de Deus. A Trindade estava na criação. Então, Paulo vai começar falando aí deste momento que vai nos relembrar que aceitar e cada vez mais que avançamos os anos, mais ainda as pessoas precisam de fé para acreditar no criacionismo. Desde os primeiros precisavam acreditar também, óbvio, né? Mas em nossa geração, quando nós saímos para dar estudos bíblicos para pessoas que, embora vivamos no Brasil, as pessoas hoje estão tão cercadas do que é dito da ciência ou de outras sabedorias, o que é ensinado em nossas escolas, os materiais didáticos, não abrem espaço para a fé em um Deus criador. E nós sabemos todas as consequências disso, não é o objetivo dessa mensagem aqui, enveredar por esse caminho, de mostrar que como se não cremos no Deus Criador, logo nós não teremos como crer em outros aspectos da palavra de Deus, inclusive não necessitamos de um Salvador, porque visto que o Deus Criador é quem emite a lei, faz aliança conosco, então é necessário crermos nele para que todo o restante da Bíblia faça sentido. E nós estamos vivendo num século onde cada vez mais as pessoas lá de fora, elas acham isso um absurdo. Como, né, ainda existem hoje pessoas que têm fé e acreditam no criacionismo, acreditam em Deus desta maneira. Bom,
Vamos avançar, porque aqui vários aspectos ainda da fé que são interessantes. No verso 4 de Hebreus, vai dizer aí de Abel. Aí vem dizendo assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. É claro que para a gente poder, né, entender profundamente cada um desses personagens, a gente teria que fazer um sermão de cada um. E o nosso objetivo não é fazer um sermão, um estudo da vida de cada um, mas sim pegar aspectos da fé e alguns aspectos do versículo. Veja, a seleção de Paulo é interessante. Aqui ele seleciona Abel. Abel foi o primeiro Marte, o primeiro a morrer por aquilo que acreditava, pela fé que ele tinha em Deus. E a própria Bíblia é quem diz isto, né? Então, temos aqui Abel, pela fé, ele serviu a Deus como havia sido orientado, como havia sido pedido. Foi Deus que havia matado o primeiro cordeirinho, retirado a sua pele, confeccionado roupas para os seus pais, Adão e Eva. Foi ele que havia já ensinado ali. Nós não temos, antes de Moisés, uma Bíblia escrita, mas para aquela geração que era tão próxima da criação de Adão ali, com mentes fantásticas que usavam um percentual do cérebro muito maior do que o que nós utilizamos hoje, eles não necessitavam, assim acreditamos, de nada escrito para se lembrarem. A mente deles tinha facilidade para poder lembrar muita coisa. E então nós cremos que ali a mensagem era transmitida e eles sabiam. Assim, entendemos que Abel tinha recebido essas instruções divinas e por isso, pela fé, ele ofereceu o sacrifício melhor do que Caim. E esse sacrifício, como Marte que ele se tornou depois da morte, ainda fala. Por quê? Ainda hoje aprendemos sobre a fé de Abel e como ele foi fiel até a morte. Mas além do primeiro Marte, é interessante que na sequência, no verso 5, Paulo se direciona já para Enoque. Veja aí, o verso 5 diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Eu achei interessante aqui um dos comentários quando estava estudando esta mensagem, que nos leva a pensar até que ponto, né, poderia ter sido assim importante para aquela geração a trasladação de Enoque. Às vezes podemos pensar da seguinte forma: a trasladação beneficiou somente a Enoque. Não. A trasladação beneficiou só para a gente saber que é possível. Nos ajuda sim, muito importante. Hoje nós cremos pela fé, mas mais do que isso, essa trasladação sem passar pela morte, ela foi talvez muito significativa para aquela geração em que eles estavam vivendo. Quando você vai somando ali as genealogias, o tempo, se não tiver, né, se todas elas estiverem relatadas ali na Bíblia, na sequência, né, em que ocorreram, se a Bíblia não fez ali uma seleção de genealogias, nós entendemos que quando Adão morreu aos 930 anos, isto foi um grande choque para aquela geração, porque a promessa era de que um dos descendentes de Adão viria, descendentes da mulher, viria para poder morrer em lugar deles. Adão se arrependeu, Adão estava lutando para poder obter a salvação, e aí aos 930 anos, aquele homem que aguardava com fé para ver um descendente morrer em seu lugar para que ele não precisasse pagar o preço que era a morte, agora morre. E ali as pessoas, quem sabe agora, começaram a perder a fé, porque se Adão
morreu, aquele que não tinha pai nem mãe, aquele que foi criado pelas mãos do próprio Deus, aquele que aguardava com tanta fé, e agora? Pouco tempo depois da morte de Adão, um dos homens mais piedosos que vivia sobre essa terra, um dos homens que andava com Deus, conforme está lá em Gênesis 5:22, ele é trasladado com vida, sem ver a morte. Isso foi um grande testemunho para todos que viviam naquele momento. Podiam entender que Deus era capaz de ressuscitar, mas também era capaz de trasladar vivo aquele que estava ali com Deus. Mas aí veja, no verso 6, Paulo faz aqui um parênteses e fala, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele faz este parênteses aqui neste momento para poder dizer de todos aqueles que buscam a Deus, tanto aqueles que irão morrer antes, como Abel, quanto aqueles que estão aguardando a ver Jesus em vida, se for na nossa tivermos esse privilégio de estarmos vivos antes que Jesus, né, retorne aqui a esta terra, até o momento que ele retorne. Para todo este grupo, precisamos ter fé, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos não somente crer que ele existe, né, mas precisamos estar ali com fé a todo momento, e aí ele vai avançar no restante do capítulo e nos dá a entender que a fé leva à ação. Não é só Tiago que vai dizer que a fé sem obras é morta, mas a seleção de personagens que se segue vão dizer de personagens que tiveram fé, mas que agiram. A fé os levou a agir de acordo com esta fé em Deus. É o caso do primeiro personagem que na sequência, o verso 7, Noé. Olha só, pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, olha o que a fé fez. O levou a fazer o quê? Levou a agir. Ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé tinha a instrução divina, entendeu como que o mundo da sua época terminaria, como que o mundo seria destruído, como tudo aquilo acabaria. Ele criou em Deus, ele acreditou que o dilúvio viria, mas a fé o levou a agir, não somente a pregar, mas também a agir. Naquele momento, a instrução divina é que ele construísse uma arca, e ele construiu aquela arca. E aqui nós já temos mais como é objetivo de Paulo nos instruir quanto à nossa fé, é importante nós crermos que Deus existe, mas é importante que nós preguemos o evangelho assim como Noé. Foi Jesus que alertou que assim como o mundo, pouco tempo antes da sua volta, estaria semelhante aos dias de Noé, se é semelhante aos dias de Noé, nós somos chamados a fazer também de forma semelhante a Noé, a pregar o evangelho. E aqui, abrindo um parênteses, a missão deste último povo sobre a terra, remanescente, que prega a mensagem para poder anunciar a breve volta de Cristo, está focada ali em Apocalipse 14, né, a tríplice mensagem angélica que abre todo um leque para que podemos pregar o evangelho eterno, ou seja, toda a Bíblia, e ainda alertar quanto ao juízo, e ainda nos faz uma caracterização deste povo, deste remanescente sobre a terra, que são aqueles que têm a fé em Jesus, guardam o testemunho de Jesus também. Bom, fechando parênteses aqui, Noé, então, pregou ali durante 120 anos, e aqui falando de forma resumida, e construiu a arca. Construir a arca era o ministério de Noé.
Todos são chamados a pregar, mas ainda assim tem um ministério auxiliar. Da mesma forma, nós todos somos chamados a pregar, a falar com as outras pessoas da breve volta de Jesus. Mas nós também, pela fé, somos chamados para algum ministério. Eu não sei qual é o seu ministério. Alguns são chamados para poder ministrar aos pobres, né? Ajudar, levando alimentos, roupas. Outros são chamados a ajudar as pessoas, né, em dificuldade de saúde, né? Outros são ajudados para ministrar aos estrangeiros que vivem entre nós, outros são, enfim, uma infinidade de ministérios. E é por isso é importante nós, pela fé, agirmos pregando e construindo a nossa arca, que é o nosso ministério, até que Jesus volte. Bom, vamos avançar porque ainda temos uma listinha aqui de personagens. O próximo aparece aí no versículo 8, e a partir daí ele vai falar de alguns patriarcas. O primeiro deles aí é muito estudado porque é chamado aí o pai da fé, Abraão. E aí o verso 8 diz que quando ele foi chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e ele partiu sem saber aonde ia. Quantas e quantas pessoas hoje, quantos missionários são chamados hoje para partir sem saber aonde vão? Ah, sabe o nome do país, tudo bem, sabe o nome do país, mas não sabe o que vai encontrar lá. Quantos de nossos missionários hoje partem para países como Tailândia, Coreia do Norte, países como a Mongólia, alguns outros países que são muito fechados? Talvez hoje um dos países mais difíceis de ser pregado o evangelho é na Coreia do Norte, onde há o risco de se pego, né, realmente ser executado de morte. Países hoje onde o cristianismo está sendo expulso, como no Iraque, na Síria, países ali do norte da África. São pessoas que são chamadas para poder pregar o evangelho, são chamadas para ir a esse país, mas não sabem o que vão encontrar, como que vão descobrir essas pessoas. Mas a todas elas o Espírito Santo conduz. Mas somente a elas? Não, com certeza elas têm um desafio maior do que o nosso, que vivemos num país de liberdade religiosa. Mas todos os dias nós somos chamados para poder levar a mensagem. Todos os dias Deus coloca alguém em nosso caminho para que nós apresentemos a mensagem, para que nós falemos do amor de Deus. E cabe a nós, mesmo sem saber quem hoje eu vou encontrar, quem que eu vou ter a oportunidade de abrir a boca. Pode ser que você hoje vá ao cabeleireiro, ao supermercado, e alguém ali pode ser colocado em seu caminho para poder ouvir do amor de Deus. Porque nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra e nós somos chamados para onde quer que formos levar a mensagem. Mas Abraão teve um desafio muito maior, porque o desafio dele seria sair de uma terra onde ele tinha todas as coisas, tinha uma casa boa e tudo mais. Novamente eu digo aqui que não é o nosso objetivo estudar aqui sobre, né, fazer um sermão sobre Abraão, mas pegando pontos, ele abandonou tudo o que tinha para poder seguir em direção ao lugar em que Deus iria mostrar. E ele parte com fé. O verso 9 diz que ele peregrinou ali na terra da promessa, como se fosse uma terra alheia, porque Deus o chamou para aquela terra, mas quando chegou lá, ele disse: olha, você vai peregrinar aqui nessa terra, mas a escritura dela vai ser só para sua descendência 400 anos mais tarde, aí mais 4 séculos depois é que seus descendentes vão retornar para cá, aí sim a escritura da terra, da sua descendência vai ser para eles. Por enquanto, você vai peregrinar aqui na terra que um dia vai ser da sua descendência. E assim foi com os nossos primeiros patriarcas também, Isaque e também Jacó. Veja, no verso 11 é citado Sara. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel
aquele que lhe havia feito a promessa. Veja que interessante, o verso 11 apresenta aqui a primeira mulher. É claro que não era depois de mais de 2000 anos que havia uma primeira mulher digna de estar aqui na galeria da fé de Hebreus 11. E com certeza Paulo também não estava abandonando outros, como o próprio Jó, que estava aqui também viveu na época aí de Abraão, e como ele já citou aí Jacó, Jó aqui também já teria passado. Não se trata disso. Ele fez alguma seleção de alguns personagens para poder fazer a exposição do seu sermão. Mas ele mesmo diz lá no final do capítulo que faltaria tempo para citar tantos outros, né, que estavam ali. Pertenceriam a esta galeria da fé. E ele cita Sara aqui. E quando a gente começa a estudar nesse contexto do capítulo 11 de Hebreus, por que Sara? Porque Abraão também teve fé, ele poderia já ter resumido aqui, mas ele escolhe citar Sara. Ambos, Abraão e Sara, em algum momento duvidaram dessa promessa de um descendente e tentaram resolver as coisas pelas suas próprias mãos. De fato, eles colocaram aí a Agar como a progenitora do descendente de Abraão. Tentaram resolver desta forma. E isto para aquela geração, para aquela cultura, era extremamente válida. E o que acontece? Se nós pegarmos a história do próprio Jacó, nós vamos ver que os filhos de Bila e de Zilpa, que eram servas de Raquel e de Lia, se tornaram herdeiros. Por que nós temos aí os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel? Porque os filhos das escravas foram contados como filhos legítimos. E não é de se estranhar, porque mesmo hoje no Brasil, se você tiver um filho fora do casamento, aquele filho também vai ser herdeiro natural. Então, Abraão e Sara acreditavam que tinham resolvido dessa forma, mas quando Deus retornou ali, conversou com eles e prometeu um herdeiro que seria dos dois, Abraão e Sara, mesmo que no início Sara tivesse rido daquilo, depois ela teve fé e acreditou. E veja, a fé leva à ação. Foi somente depois do nascimento de Isaac que Sara percebeu que estava errado. Aquilo ali não tinha condições de seguir da maneira como estava. A influência negativa e o fato de Ismael ser o primogênito de Abraão daria um problema futuro. E é Sara quem pede a Abraão para lançar fora a Agar e a Ismael. Se nós olhar, às vezes na nossa cultura de hoje, nós olharíamos isso com as pessoas de nossa cultura hoje olhariam isso talvez como uma forma negativa, mas aqui Sara estava agindo pela fé. Ismael não poderia permanecer ali junto e nem, como diz lá no texto de Gênesis, ser herdeiro juntamente com Isaac ali daquela promessa. Então, Sara aqui é citada como quem dá início, e como Abraão acha isso pesado demais, o próprio Deus lhe diz, ouça Sara, porque ela está certa neste negócio. Então, aí Sara aparece aí como agindo pela fé. E aí, depois de citar estes primeiros patriarcas, Paulo faz aqui um novo parênteses, dizendo que, verso 13, diz assim, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Bom, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Veja, aqui nós vamos fazer uma pequena analogia bem breve, porque
Estes aqui, Abraão, Isaque, Jacó, todos eles tiveram problema na terra que era prometida. Eles eram peregrinos, não eram donos daquela terra, passaram por momentos de fome. E como Paulo disse, se eles se lembrassem daquela pátria que haviam saído, eles poderiam retornar para lá. Abraão era um homem muito rico e com certeza todos os seus parentes e familiares ainda moravam, tanto alguns que ficaram em Harã no meio do caminho, quanto os que saíram do primeiro local, que foi Ur dos caldeus. Se ele retornasse para qualquer um destes lugares que Deus havia mandado sair, com certeza ele retornaria para suas casas, suas tendas, suas riquezas, seus parentes, e se daria muito bem financeiramente, quem sabe aí em termos de trabalho, sucesso, mas essa não era a vontade de Deus. Eles preferiram, tanto Abraão quanto Isaque mais tarde, peregrinar ali por outras terras para poder obter até mesmo o alimento físico para eles e para os seus animais, seus servos, tanto no Egito quanto nas terras de Abimeleque. Todos eles peregrinaram ali, preferindo do que voltar para a terra onde eles teriam todo o conforto. Por quê? Eles acreditavam e tinham fé na promessa divina. A mesma forma acontece hoje, aqui quando Paulo faz a ponte de aspirar uma pátria celestial, é claro que Abraão também aspirava não só a Canaã terrestre para sua descendência, mas também a Canaã celestial. Mas nós hoje somos convidados a andar com fé, sem olharmos para trás, seguir na experiência de fé com Deus. Porque se nós olharmos para trás, às vezes alguém pode olhar e pensar assim, mas puxa vida, se eu retornar, quem sabe eu teria um melhor emprego do que eu tenho hoje por causa do sábado. Se a pessoa olhar muito para aquela pátria que ele deixou para trás, ele pode pensar assim, se eu retornar para lá, quem sabe eu vou ter de novo os meus velhos amigos, a minha família toda de volta, do jeito que era, e vai pensar nas comidas do Egito, e vai pensar em tudo que tinha lá, todas as... Enfim, o mundo sempre vai apresentar para você oportunidades de retornar e dizer que lá está o seu sucesso, lá te espera tudo aquilo que você pode ter se você retornar. Mas nós somos chamados a peregrinar neste mundo. E quem é peregrino não tem todos os confortos. Alguns de nós, né, quem sabe, podem ter melhores recursos, melhores condições, bons estudos e assim aqui nessa terra, porque Deus abençoa e Deus quer o melhor para os seus filhos. Mas Deus não quer também que nós tentamos tanto conforto aqui nessa terra que a gente não tenha mais lembrança de que está prometido um céu e que a nossa bendita esperança, a promessa que nos aguarda da Canaã celestial é muito melhor do que tudo isso aqui que a gente vive. Então, o que nós precisamos nos lembrar é que quanto mais se aproxima o dia, mais nós vamos peregrinando nessa terra, nós vamos passar aqui uma fome. E esta fome que eu digo aqui, não estou dizendo, né, da fome espiritual, porque essa será saciada, mas à medida que formos avançando na história, quanto mais aproximarmos daquele dia, os homens, imbuídos pelo espírito de Satanás e seus malignos anjos, vão tentar retirar tudo aquilo que você e eu temos aqui nesta terra. O seu emprego, o seu sustento, até chegarmos ao ponto de Apocalipse 13, quando, né, a entrar em ação, as duas bestas vão proibir, inclusive, até de comprar e vender. E se você não pode comprar, nem vender, nem ter ali o seu sustento quando tomarem as suas terras e você tiver que fugir errante pelos desertos deste mundo, ali eles vão retirar tudo isso. E vai ser um lembrete, se você voltar, se você quiser, você vai ter tudo isso aqui de volta. Vai poder comprar, vai poder vender, vai poder ter tudo, sua casa de volta, mas você precisa de voltar. E aí é que nós teremos que ser como Abraão, Isaque e Jacó. Peregrinar nessa terra para podermos aspirar a Canaã celestial. Bom, deixa eu fechar esse parênteses aqui, porque senão a gente
não chega no final desse capítulo aqui, né? Tem que ser bem pontual aqui alguns comentários para a gente avançar. Vamos seguir agora para o verso 17 ao 19, e aqui está a parte onde Deus pede para que Abraão ofereça Isaque em sacrifício. Nós conhecemos e temos vários sermões sobre toda essa história, todas as suas implicações, mas eu queria que você se fixasse no verso 19, que diz: porque Abraão, né, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. E veja, embora aqui ele está dizendo de Abraão, eu queria pontuar aqui também a fé de Isaac neste momento, que era um jovem, e poderia muito bem não ter aceito o desígnio do pai, ter fugido, teria muito maiores condições, o pai já era centenário, e Isaac um jovem, quem no início aí da sua juventude, final da adolescência, Abraão jamais teria condições ali de, quem sabe, correr atrás de Isaac, como para poder alcançá-lo e fazer aquilo que desejava. Mas ambos tiveram fé. Abraão mesmo ajudou seu pai a fazer as primeiras amarras, montar todo ali aquele altar do sacrifício. Pela fé, ambos sabiam que Deus poderia sim, mesmo se fosse necessário ali aquela morte, aquele sacrifício, Deus poderia ressuscitar. E aí eu abro um parênteses aqui. Eu estou distante hoje da minha cidade natal, mas eu tenho um grande amigo que descansou ontem e vai estar sendo velado na igreja em que eu cresci. Hoje, a partir das 10 horas da manhã, e vai ser sepultado hoje à tarde. A irmã Marta, que está aqui também tem grande amizade com a família dele e tinha com ele enquanto estava vivo. E uma das coisas que nosso irmão Virgílio, mais acalentava era a fé na ressurreição. A sua mãe, que foi a pioneira da família a receber a mensagem do evangelho e vir, já descansava. E quantas vezes ele chorava e pedindo a Deus pelo cumprimento dessa promessa, para que Deus volte, para que Jesus tanto volte logo, para poder reavermos os queridos. E ontem ele descansou também nesta promessa, aguardando a ressurreição. E aqui nós poderíamos citar inúmeros versos, como, por exemplo, o clássico 1 Tessalonicenses 4, de 16 em diante, onde está prometido que assim que Jesus voltar a esta terra, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui, esta bendita esperança já estava no coração de Abraão e de Isaac. E motivados, sabendo que Deus tem poder para trazer os seus filhos de volta à vida, eles permaneceram fiel naquilo que deveria ser feito no ordenado de Deus. Avançando um pouco mais, nós vamos encontrar aí a Jacó. Tantas coisas que nós vamos encontrar aí sobre a vida de Jacó. Mas Paulo resolveu chamar a atenção para o momento em que Jacó estava pertinho da morte. O momento em que ele abençoou os filhos de José. Será porque Paulo resolveu citar esta parte? Estou vendo aqui os comentários no chat, né? Sim. Eu peço também os irmãos que orem pela família do irmão Virgílio e por tudo, né? É porque para a gente é um choque. Ainda a gente sabe o que aconteceu, mas a mente humana ainda leva um tempo para poder assimilar golpes tão duros, né? Eu mesmo cresci, desde que eu cresci, já meus pais já tinham amizade
Então, durante toda a minha vida, nós tivemos amizade, não só com o Virgílio, mas com toda a família. Então, isso é para a gente hoje um golpe muito duro. Não é só assim um amigo distante, pelo contrário, é um amigo muito próximo e a gente realmente hoje está de luto, mas aguardando nas promessas de Deus. É um sentimento assim de perda muito próximo, como se fosse da nossa própria família mesmo. Depois de 41 anos aí juntos, né, uma perda, uma separação que dói um pouco muito, né, para não dizer. Mas crendo na promessa de Deus é que a gente segue e aguardando revê-lo em breve. Bom, voltando então aqui à parte em que Jacó abençoa os filhos de José, é neste momento em que Jacó já ali tinha passado por diversas coisas na sua vida, inclusive acreditava que seu filho amado José já estava morto, agora o recupera ali no Egito, vive durante cerca de 17 anos ali, mas ele ali abençoa os filhos de José, aquele que ele achava que estava morto, mas Deus o recuperou para si. Não tinha morrido verdadeiramente, mas a impressão no coração de um pai que tinha sofrido e vivido de luto por seu filho era de que Deus havia ressuscitado a José. Esta era uma verdadeira impressão. Porque depois de todo o luto, Deus trouxe de volta o seu filho. E ali ele pôde abençoar os seus netos. Veja, a fé em Deus não deixou que esse patriarca vacilasse. E aí, na sequência, vem falando de José e diz que próximo do seu fim ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. E aqui vai faltar o nosso tempo, eu estou vigiando o relógio aqui, vendo como que o tempo avança rápido e tanta coisa para a gente dizer, mas eu quero dizer de José que ele acreditava sim na promessa de que a descendência de Abraão retornaria para lá. Ainda não tinham completados os anos, e é por isso que José fala assim, olha, eu sei que um dia vocês voltarão, eu sei que um dia vocês irão para a terra de Canaã, e quando forem, leve os meus ossos, porque eu sei que eu vou ter que descansar, mas eu quero que os meus ossos entrem lá na terra de Canaã, na terra que foi prometida. Não deixem aqui no Egito. E da mesma forma, de novo, nós encontramos neste momento aqui uma grandiosa promessa. Aqueles que não vão alcançar em vida a Canaã celestial podem ter certeza que Deus está guardando. E é claro que a gente sabe aqui que não, Deus não precisa desses ossos, porque se a gente fosse ficar olhando, né, para esses micros detalhes, e aqueles que, né, morreram engolidos por feras ou sepultados no fundo do mar, aí dentro de estômago de tubarões e tudo mais, que não existe mais ali, e aqueles cujos ossos até já se tornaram pó. Deus não depende da existência física deste corpo para poder ressuscitar. Mas aqui a simbologia que Deus quer dizer é que, morrendo na bendita esperança, assim como José, podemos ter certeza que Deus não vai esquecer aqui, plantado neste Egito que vivemos, neste mundo que vivemos, mas nós, não só somente os nossos ossos, mas nós, transformados em glória, vivos, se aqueles que morreram ressurretos, né, ressuscitados, irão sim para a Canaã celestial. Deus não vai esquecer nenhum de seus filhos aqui nessa terra. Todos serão transportados deste Egito que vivemos para a Canaã celestial. E aí, Paulo entra aqui no personagem muito importante para toda a nação, Moisés. Moisés, dele fala, cita o seu nome, mas fala dos seus pais, porque foi pela fé que os pais os esconderam. Logo, o seu
após seu nascimento durante 3 meses, e eles não tiveram medo dos decretos do rei. Veja, embora não é citado nominalmente aqui, o verso 23 não está dizendo da fé de Moisés. Moisés, com 3 meses, não tinha condições de ter fé para se esconder do rei e do decreto do rei. Então, obviamente, Paulo está dizendo de Anrão e Joquebede, os seus pais, que tiveram fé para escondê-lo durante os 3 meses. E eles não tiveram medo do decreto do rei. Isso nos lembra muito em breve, nós teremos decretos que virão contrários a nós. Mas nós teremos que ter fé também para poder seguir firmes, não ceder aos decretos ímpios que virão. O decreto ímpio do rei pagão do Egito ordenava a morte de todos os meninos. E da mesma forma, o nosso decreto ímpio aqui, no final da história desta terra, para aqueles que não voltarem atrás, para aqueles que não olharem lá para a terra de onde saíram, consistirá também num decreto de morte. E será importante termos fé para permanecermos. E aí sim o verso 24 vai dizer do próprio Moisés, aí até o verso 26, 27, 28 entram aí, né? A partir do 28 já fala de toda a nação. Mas resumindo estes versos aqui, aliás, eu vou ler o 24 porque ele é muito bonito e interessante, diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Veja que interessante, uma oposição entre o último personagem citado antes de Moisés, José. José, ele foi levado ao Egito e se tornou o segundo para poder trazer salvação por meio dele, Deus operou ao povo, ao seu povo. Foi somente através ali de Deus agindo através de José que houve alimento para que não perecessem de fome, assim como também a sua família. Ele foi levado a ser o segundo no Egito. Moisés, ele estava lá em cima como filho da filha de Faraó, era um dos herdeiros ao trono, mas foi retirado de lá para poder salvar o seu povo. O inverso de José. Mostra que Deus tem caminhos diversos e alguns deles podem ser diferentes. Podem ser exatamente contrários ao que já foram, mas na sabedoria divina, ele sabe o momento para cada coisa. Ali estava Moisés que poderia se usufruir de todo o poder, de tudo aquilo que tinha, e ter a salvação, operar uma grande salvação pelo seu povo, se ele mesmo fosse ali o líder daquela nação, também seria o líder do exército e também teria poder para libertar o seu povo dali. Mas Deus tinha outros planos. Não era através das mãos dos ímpios que Deus iria livrar o seu povo. Era através da sua poderosa mão. Deus, ele promove o livramento e nos lembra que nós não precisamos usar as armas do Egito para poder seguirmos em frente. Não é com as armas, com o exército do Egito deste mundo, não é com a riqueza do Egito que nós vamos herdar a Canaã celestial. Assim como Moisés. Talvez será necessário que passemos pelo deserto aí de Midian durante 40 anos, simbolicamente aqui dizendo, para que nós possamos finalmente atravessar o Mar Vermelho para entrarmos na terra, em rumo à terra de Canaã. Aqui, exatamente dessa forma que o verso 29 fala, que o povo, pela fé, atravessou o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Aqui, mais uma vez, vai nos levar a uma nação inteira que seguiu com fé, fugindo do Egito
e ali atravessaram o Mar Vermelho. Veja, eu sei que às vezes o medo faz coisas, mas alguns deles poderiam ter desertado naquele momento, com medo de que aquela água toda, aquelas paredes de água que foram levantadas, voltassem a cair. Eles teriam que atravessar todo o mar em terra seca antes que aquela água retornasse. Como de fato retornou, Deus fez retornar sobre os egípcios quando tentaram. O verso 29 diz. Mas aquela nação resolveu entrar ali com fé e atravessar o Mar Vermelho. Alguns deles que estavam ali eram um misto de povo que veio do próprio Egito. Facilmente poderiam retornar ao Egito e para o exército egípcio e dizer, olha, eles estavam me levando aqui como cativos, eu consegui me livrar deles, por favor, deixa eu retornar. E eles teriam retornado, mas seguiram com fé ali naquele momento. É claro que mais à frente nós já estudamos aí na lição desse trimestre da rebeldia e da dureza do coração deste povo. Mas naquele momento eles exerceram fé. E talvez aqui fica um lembrete que às vezes nós exercemos fé no início da nossa caminhada para Canaã Celestial. Às vezes temos fé para atravessar o Mar Vermelho. E aqui existe uma simbologia, onde nós estudamos também na lição, tanto a nuvem de dia, quanto a coluna de fogo de noite, quanto a travessia do Mar Vermelho foi considerado como um batismo. E às vezes nós temos muita fé quando, por ocasião do nosso batismo, quando nós conhecemos a verdade, quando nós aceitamos de todo o coração. Mas a partir do momento que a gente começa a caminhar no deserto, começa a faltar água, começa a faltar o pão, aliás não falta. Aliás, Deus permite para ver se você vai exercer a sua fé, que Ele vai prover todas as coisas. Mas aí não sai do seu jeito isso, às vezes não sai do seu jeito aquilo outro, e você começa a reclamar e começa a ficar pelo caminho, e a rebeldia, a murmuração levaram muitos deles a se perderem. É um alerta para nós. Também atravessamos já o nosso Mar Vermelho, o nosso batismo, muitos de nós que estamos aqui hoje. Mas não permitamos que a murmuração, que o descontentamento, ou então acharmos que não está saindo do nosso gosto, do nosso jeito, faça-nos também sermos rebeldes. Enfim, Paulo chega aqui ao verso 30 citando Raabe. E que interessante citar Raabe aqui neste ponto. Muitas das vezes nós poderíamos pensar assim, seria muito mais natural agora que atravessaram o mar, depois de Moisés vir citar aqui Josué, quem sabe Caleb, quem finalmente fez com que o povo entrasse na terra de Canaã, mas em vez de citar Josué, citar Raabe, e aí está aqui para nos lembrar que mesmo Raabe, que ele diz verso 31, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz os espias. Era uma mulher de uma nação pagã, uma mulher que estava ali como meretriz naquele país. E Deus lembra aqui que não importa onde estejam seus filhos, podem estar, como Jesus disse, tenho muitas ovelhas de outros rebanhos, podem estar vivendo a vida que estiverem. Se lá onde estão ouvirem a sua voz e tiverem fé suficiente para poder acolher esta mensagem, aceitar e se unir ao seu povo, estarão certamente também entre aqueles que herdarão com fé a Canaã Celestial, porque foi isso que aconteceu com Raabe. Ela acolheu com fé e ela foi a única salva ali daquela cidade ímpia de Jericó. Veja, aqui o próprio Paulo diz que não há mais tempo para poder dizer de tantos outros como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. A gente poderia até falar de alguns deles aqui, mas como Paulo nós também não vamos comentar. O que nós vamos dizer, né? E ele vai citar aí no verso 35, mulheres que obtiveram aí pela ressurreição seus mortos, né? Vários outros que passaram por momentos
terríveis. Alguns deles foram mártires quando foram torturados, cerrados ao meio. Outros sofreram escárnios, açoites, algemas, prisões, apedrejamentos, foram provados, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, enfim. O verso 38, eu estava citando aí do verso 35 para baixo, o verso 38 diz algo interessante. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não é digno dos filhos de Deus, mas os filhos de Deus estão aqui para poder salvar o mundo. O mundo só não foi destruído por Satanás, porque Deus protege. Mas o mundo também só não foi destruído por Deus porque os seus filhos estão aqui. E é por misericórdia aos seus filhos que Deus não destrói o resto do mundo com os filhos das trevas. Nós estamos aqui para poder apresentar a misericórdia de Deus para os nossos semelhantes, para que o máximo de pessoas sejam salvas. Todos aqueles que aceitarem como Raabe, tiverem fé para abandonar o mundo, estarão entrando também na galeria da fé daqueles que irão fazer parte dos filhos de Deus que serão levados para Canaã celestial. O verso 39 diz, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Esses que eles citaram aqui ainda não estão lá nos céus. Não sabemos quem foi ressuscitado com Jesus, quem já está desses aqui lá no céu, mas, enfim, isso não é alvo, né, de nós ficarmos aqui tentando adivinhar quem é que está lá, mas o fato é de que grande parte desses aqui descansaram sem ver a promessa. E continuamos perdendo alguns de nossos queridos que ainda não viram a promessa concretizada. Mas pela fé, nós acreditamos que o próximo passo após a morte, ao acordarmos, é ver a concretização da fé. E daqueles de nós que estivermos vivos por ocasião da vinda de Cristo, veremos em vida a concretização dessa promessa. O que é necessário? O texto do capítulo 11 termina no verso 40, mas o contexto termina no capítulo 12, quando os últimos 3 versos que eu encerro a mensagem diz o seguinte, capítulo 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, não só estas que Paulo citou, mas tantas outras, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que então que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer? Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. É óbvio que Paulo não ia terminar essa galeria da fé sem citar Jesus. Porque por mais que nós tenhamos uma grande nuvem de testemunhas, nós devemos correr a carreira que está nos proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Se você hoje, meu irmão, sente que ainda não tem fé suficiente e não há limite para a fé, eu continuo buscando mais fé e sugiro que cada um de nós busquemos mais fé. Só há uma forma, como Paulo encerrou aqui, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Quando nós olharmos para o seu sacrifício na cruz, por tudo que Jesus suportou, por tudo que ele passou, não temos como desistir, desmaiar da fé, desanimar, olhar para trás e desejar o Egito de novo. Não tem como, porque tudo que ele passou foi por mim e foi por você. E ele
nos dará fé suficiente para suportarmos o que tivermos que suportarmos, para alcançarmos a Canaã celestial. Olhemos para Jesus, peçamos a Jesus para que o Espírito Santo nos aumente a nossa fé. Não há limite para aumentar a fé, então peça todos os dias, e cada dia mais você vai ter mais do que no dia anterior. Mais do que no dia anterior. Esse é o meu pedido e a minha oração. Amém, amém, glória a Deus. Eu amo mensagem que fala sobre a fé. Mas a palavra de Deus diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa é o fundamental, é o principal, a principal mensagem é esta, é a mensagem da fé. Deus seja louvado, glória a Deus. Agradecemos ao Pai por esta mensagem tão maravilhosa. E, Gustavo, mais uma vez, muito obrigada, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor fortaleça a sua fé, a nossa fé cada dia. Está muito perto. Está muito perto, Gustavo. O Papai do Céu já está voltando. Amém. Logo, logo, os nossos queridos serão ressuscitados, né? Logo, logo, está muito perto, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes. Estamos sendo provados, o Senhor está fortalecendo a nossa fé e vamos continuar. Neste momento, nós convidamos os irmãos, vamos convidar aqui uma pessoa para fazer oração. Quem pode? Quem pode orar para nós? Martinha, nós estamos com saudade da Martinha. Martinha, você pode fazer oração? Eu acho que ela não ouviu. Tem alguém que pode fazer a oração? Eu faço, Irani. Ok. Irani. Oi, irmã Leni, então. Irmão Gustavo, você faz uma oração, irmã Leni faz a segunda, e a terceira oração será, então, cantada, que a irmã Rutinha vai cantar para nós. Tá bem. Oremos. Senhor, nosso bom Deus, obrigado porque o Senhor deixou tão grande nuvem de testemunhas, como diz Paulo. Nós somos privilegiados por viver com tamanhos testemunhos de fé que ocorreram durante toda a história desta terra. E nos ajude, Senhor, por favor, a diariamente olharmos para o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo, cujo testemunho supera ao de todos os demais seres humanos. Mas, Senhor, nós te pedimos que mesmo como alguns destes tiveram momentos de dúvida, momentos de falha, foram, na sua imensa misericórdia, buscados pelo Senhor para que acreditassem, assim como o Senhor teve misericórdia da dúvida de Abraão, de Sara, como teve misericórdia do seu povo em todo o passado, tenha misericórdia de nós também. Que em nenhum momento de falha neste mundo possa nos separar do amor de Cristo, mas que os teus braços sempre estejam a nos buscar. Se em algum momento, Senhor, alguns de nós que estamos aqui formos tentados a retornar para o Egito, a retornar para as coisas do passado, que a voz do teu Santo Espírito sempre esteja a falar aos nossos corações, nos lembrando que nós temos uma pátria superior, Canaã celestial, que está tão perto, está tão pertinho, Senhor. Não deixa que ninguém seja desviado dos teus caminhos, Senhor. Não permita que os pés vacilem, que abandonem ou troquem a promessa de viver eternamente com o Senhor Jesus nos céus. Seja trocado por qualquer benefício aqui nessa terra.
que é passageira. Por favor, Senhor, aumenta-nos a nossa fé diariamente. Nos permita, através do Teu Santo Espírito, crescermos em graça, crescermos em fé. Porque é o Senhor mesmo quem disse que nós, para agradarmos ao Senhor, precisamos ter fé. Então, Senhor, dá-nos esta fé para que possamos agradar ao Senhor. Este é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nosso querido Deus poderoso Pai, ainda na tua presença, estamos aqui, ó Deus, para reconhecermos que sem ti nada somos, nada podemos fazer. E queremos te pedir em nome de Cristo Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai de amor. Perdoa os nossos pecados. Implante em nós o teu caráter, ó Deus, para que possamos vivermos dignamente neste mundo, testemunhando das tuas maravilhas, andando nas tuas pegadas. Pai de amor, aumenta a nossa fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de sabedoria, precisamos de fé. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Ajude-nos a sermos pessoas sábias para honrarmos e glorificarmos o teu santo nome. Mas o Senhor sabe, ó Deus, o desejo que nós temos de cada dia trilhar neste caminho que nos conduz à salvação. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para pedir ao Senhor, use de misericórdia para conosco, nos abençoando, nos sustentando. Por favor, ó Deus, não olhe para a nossa incredulidade, olhe para o desejo que nós temos de sermos transformados, porque nós precisamos e nós queremos, ó Deus, sermos o sal da terra, a luz do mundo, as verdadeiras testemunhas tuas. Então, implante em nós o teu caráter, para que possamos testemunharmos e falar com a autoridade do teu amor às pessoas que estão ao nosso redor. Confirma a nossa fé e nos abençoe e nos salve, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em nós venha habitar, ó vem Jesus, e em nós fazer brilhar a tua luz. Eis nossa ambição, ter e sentir, Senhor, mais gratidão e mais amor. Os passos teus seguir, queremos sim, pra te servir e amar até o fim. Eis nosso desejar, nosso ideal maior, contigo andar, ó Salvador, em nosso interior, vem tu brilhar, faz-nos com mais ardor da cruz falar, reveste o coração de teu excelso amor, de retidão e de fervor.
Oh, que consolação a Cristo amar, pois que com tanto amor nos quis salvar. Nada alegra mais, gozo não há maior que tua paz, ó Salvador. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Neste momento, nós abrimos para as considerações. E logo após as considerações, nós vamos decidir para quem orarmos, né? Hoje. Então, aqueles que tiverem desejo de comentar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem de hoje. Irani. Oi, seja bem-vinda, irmãzinha. Irani, cadê o Gustavo, Irani? Irani, você está me ouvindo? Estou. Você gosta desse assunto da fé também, né? Eu gosto, Irani, mas eu preciso de você, porque cadê o Gustavo? Eu preciso de ajuda. Tem algum... Olha, você precisa de ver as folhas que eu fui anotando aqui. Irani, me ajuda aqui, minha querida irmã. Olha o que eu marquei aqui. Nós somos peregrinos. E ele diz que peregrinos não têm conforto aqui na terra. É isso mesmo? Foi isso mesmo, Gustavo? Foi, né, Gustavo? Cadê o Gustavo? Estou aqui. O peregrino... Meu querido, eu gosto de... O peregrino, ele pode não ter muitos confortos aqui nessa terra, né? Como eu disse, alguns podem ter, sim, riquezas, né? Podem ter alguns benefícios aqui nessa terra, mas o conforto, né, que o mundo promete dar e que não é o verdadeiro conforto, muitos deles serão retirados, né? E a cada vez que aproximarmos do tempo do fim, retirarão de nós, né, segundo está aí profetizado, tudo aquilo, até chegar ao ponto aí de, como eu disse na mensagem em Apocalipse 13, né, vão retirar até o direito de comprar e de vender, tomar as terras, né? Tudo isso vai ser retirado. Só que esses são os confortos humanos. Deus nunca vai abandonar o seu povo. Vamos ser peregrinos nessa terra, mas como o povo de Israel peregrinou no deserto, o maná vai ser garantido. O nosso pão e a nossa água serão certas. Mas Amém. Conforto mesmo só quando estivermos andando pelas ruas de ouro lá no céu. Aqui nós vamos passar ainda esses momentos de peregrinar, sentindo dor, chorando luto, enfrentando enfermidades. Somos peregrinos neste mundo de pecado. Daí em breve, nós vamos para o céu onde nada disso mais haverá. Nem luto, nem dor, nem doença, nada disso. Amém. Então, e eu achei muito interessante e marquei aqui, tá? Porque nós precisamos de entender, eu ainda coloquei aqui, inclusive hoje à noite, eu que vou pregar na minha igreja, eu aproveitei, Gustavo, e fui aqui anotando, registrando várias coisas, eu quero até te agradecer que você acrescentou muita coisa hoje à noite no meu sermão, porque o título do meu sermão hoje, Gustavo, é Imitando o Exemplo de Cristo. O sermão que eu vou pregar hoje à noite, imitando o exemplo de Cristo. Mas voltando na nossa fala, precisamos de lembrar que precisamos de viver pela fé. Porque se nós estamos peregrinos aqui, se muitas coisas nós não vamos ter, nós não devemos desistir. Porque as pessoas que estavam junto com Moisés, eles reclamavam por causa da água, eles reclamavam por causa do pão e eles murmuravam muito, tá?
quando as coisas não saíam do jeito deles. E muitas vezes nós também, né, Irani? Nós reclamamos, eu cito a Irani, porque a Irani é uma referência para nós, é uma base muito boa, e às vezes, quando as coisas não estão bem, Irani, está acontecendo isso, minha irmãzinha. Irani, o que está acontecendo, irmãzinha? Mas nós precisamos, agora eu aprendi hoje que quando, assim, apenas você me lembrou, né? Porque quando nós começamos a murmurar, reclamar, porque as coisas não saem do nosso jeito, nós somos considerados como rebeldes? Verdade isso, Gustavo? Exatamente, a palavra de Deus diz isto, né? Eles murmuraram, reclamaram, e durante 10 vezes, Paulo cita mais cedo no livro de Hebreus, eles tentaram o Senhor. É considerado como tentar a Deus o nosso fato de murmurar contra os desígnios divinos. Se eles estavam passando ali por aquele deserto, passando por aquela provação, e eles murmuravam, duvidavam do poder de Deus, isso foi contado para eles como uma tentação. E aí, depois de 10 vezes, né, no caso lá de Cádiz de Meribá, não houve mais solução para aquela geração. Né? Aquele povo que já tinha passado ali, já tinha murmurado contra Deus aquelas 10 vezes, de forma bem assintosa, eles não puderam mais entrar na terra de Canaã. Foi naquele momento onde que falaram assim, olha, nós vamos ser consumidos, os nossos filhos, as nossas mulheres vão ser... Eu falei assim, olha, Deus disse, os filhos que vocês disseram que iam ser consumidos lá na terra de Canaã pelos gigantes, eles vão herdar a Canaã, mas vocês, os vossos cadáveres ficarão aqui neste deserto. Então nós não podemos murmurar contra Deus, porque isso é considerado rebeldia, e os rebeldes não entrarão na Canaã celestial, assim como os rebeldes daquele tempo não entraram na Canaã terrestre. Pois é, que maravilha. Aprender, lembrar, né, isso, para que nós não possamos... E eu entendi também que quando nós murmuramos, nós estamos duvidando das providências de Deus. Então, não quero mais duvidar das providências de Deus, mas sim eu quero viver cada dia pela fé e um dia poder abraçar o meu Jesus e agradecer pela bondade, pela misericórdia que nos levou até as mansões celestiais. Muito obrigada, tá? Um bom dia para vocês. Irmãzinha, no seu tom de voz, a gente percebe como a mensagem falou o seu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E vamos estar orando pela irmã, e tem mais uma que colocou aqui no chat também, que vai estar pregando hoje à noite, né? Que Deus possa abençoar a todas aí que estarão Amém. levando a mensagem de Deus nessa noite. Amém. Obrigada. Meus queridos, mais alguém gostaria de compartilhar conosco o que o Senhor falou no seu coração através dessa mensagem? Eu nunca tinha, eu quero dar a minha contribuição também, fazer a minha... Eu nunca tinha feito essa relação, Gustavo, e eu fiquei maravilhada quando você fez, que comparou José e Moisés. Né? Que interessante, eu nunca tinha parado para fazer essa relação. Moisés estava lá e saiu, né? E José foi levado para lá, para o Egito. Então, eu gostei muito desta comparação que você fez, e a importância de nós termos uma comunhão com Deus, porque Ele é que sabe, né? O que Ele tem para cada um de nós. Situações totalmente diferentes, né? Louvado seja Deus. Eu anotei para refletir um pouco mais sobre o que você colocou aqui. Eu fiquei maravilhada
fiquei maravilhada com essa... Nunca tinha pensado nisso. Graça, minha querida, seja... Oi, pode falar, Gustavo. Mais um detalhe, Mairani, no momento da mensagem eu me esqueci sobre José também e o anterior, que é Jacó, tem outra comparação muito interessante. José foi levado para lá, para o Egito, com cerca de 17 anos de idade. Então, José tinha vivido com seu pai 17 anos. E aí viveu todo aquele período de luto. E aí, quando Deus devolve o seu filho para ele, Deus dá para ele viver exatamente o mesmo período que ele já tinha vivido com o filho dele, mais 17 anos. Jacó não morreu antes de viver 17 anos com seu filho também, que Deus devolveu para ele. Então, assim, coisas que a gente vai encontrando aí na palavra de Deus que são interessantes, como que a forma de Deus trabalhar, né? Muitas coisas. Mais alguma coisa para eu pensar aqui, meditar. Estou anotando, que também não sabia disso. Que eu estou anotando, você falando e eu anotando, porque eu quero meditar sobre isso, porque José, ele tem uma... assim, ele tem uma parte, né, daquilo que... Porque ele também, como Jesus, que veio para cuidar de nós, José também cuidou dos irmãos, né? Então, e aqui, quando você colocou, eu quero meditar. Então, mais esse pedaço que você colocou aqui. Muito obrigada pela mensagem, agradecemos a Deus, agradecemos a você por se dispor a ser um instrumento nas mãos de Deus, mais uma vez, para trazer essa mensagem para nós. Irmã Graça, seja bem-vinda, minha querida Graça. Bom dia, Irani. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Mais uma vez o Senhor, né, trazendo para nós esse assunto da fé, que com certeza é o que nós realmente precisamos para viver os últimos dias. E eu louvo a Deus, né, porque assim como a Irani falou, nós temos aí nessa mensagem muita coisa para ser meditada, né? Eu também anotei aqui muita coisa que Deus trouxe para nós de reforço, né? Para que nós pudéssemos, então, aí, alimentar a nossa fé. E eu louvo a Deus porque, mais uma vez, o Senhor falou com o meu coração e nos motivando, né? Nos ajudando a entender essa questão dessa luta que o cristão tem como peregrino aqui nessa terra. Nós precisamos entender. Eu achei interessante quando o Gustavo falou que no momento que o povo de Israel estava para atravessar o Mar Vermelho, junto com eles ali, alguns povos que vieram também, né, que seguiram eles ali da nação do Egito, atravessaram o mar ali pela fé. Eles poderiam ter medo, poderiam ter ficado com medo das águas e retomado e se entregado ao exército, como sendo ali levado cativos, e eles não fizeram, eles atravessaram junto, mas posteriormente eles acabaram por negar a fé, né, murmurando, e ele fez um paralelo com a nossa caminhada cristã, quanto risco nós corremos também de lá no início do nosso batismo nós nos apegarmos a essa fé, e depois na caminhada, quando vem as dificuldades, quando vem as provações, nós negarmos a Deus através do nosso desânimo, através da nossa murmuração. E isso é um assunto para a gente refletir muito, porque Deus está chamando agora um povo que vai atravessar uma prova final muito dura. Deus está chamando um povo para se preparar, para ser testemunha diante, né, mesmo da morte, diante dos tribunais, da condenação. O povo de Deus será chamado agora, muito em breve, a dar testemunho dessa mensagem, dessa verdade presente que nós conhecemos. E nós precisaremos ter essa fé de não recuar diante das provas, das duras provas que seguirão. Se nós hoje estamos enfraquecidos diante, às vezes, da falta de conforto, né? E nós estamos acostumados com o conforto, e muitas vezes a gente, quando vê ser retirado de nós alguma coisa que a gente gosta, que a gente já está acostumado,
Se nós, às vezes, somos levados numa provação, talvez porque a gente perde um pouco, né, do conforto, talvez por causa do desemprego, talvez porque a nossa vida financeira está se desintegrando e começa a faltar para nós algumas coisas que não são exatamente coisas essenciais, a gente já começa, né, a desanimar. E isso é um ponto para a gente ficar, para a gente refletir e ficar apercebido. Será que nós estamos nos preparando mesmo para a prova final? Quando o povo de Deus, Deus nos promete o pão e a água, Ele nos promete estar conosco até o fim, né? E como o irmão falou muito bem, nós, como peregrinos nessa terra, Deus não nos prometeu que viveríamos no conforto, mas Ele prometeu que não faltaria para nós a água, o pão, e isso Deus é fiel para cumprir. Então eu louvo a Deus, porque tem muitos pontos, se a gente for pautar um por um, Deus nos ensinou muito nessa manhã. Então realmente a gente precisa meditar durante todo o dia, porque Deus ele está insistindo conosco através desse assunto da fé, né? Precisaremos sim dar testemunho diante de grande prova, de grande luta, agora no final dos tempos. Estaremos nós preparados? Essa é a pergunta. Então, eu louvo a Deus por essa mensagem, eu louvo a Deus pela vida do irmão Gustavo mais uma vez, né? Pelo Espírito Santo que usou para falar conosco. Que Deus nos ajude a levar essa meditação, que Deus use as irmãs que estarão pregando também, que nós realmente possamos pregar, e essa mensagem precisa chegar até os nossos irmãos, todos os nossos irmãos, porque é uma mensagem de alerta para nós, né? De advertência mesmo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Obrigada, Graça. Com relação a essa, sobre sermos peregrinos, algo que me ajudou muito, que eu vou compartilhar com os irmãos, foi, eu falei que eu vou anotar aqui, deixar esse versículo e deixar aqui na minha casa, num lugar que eu possa ler todos os dias. O fato, quando o Senhor disse para nós, a minha graça te basta. O fato, quando o Senhor diz, a minha graça te basta, nós, durante o nosso período de peregrinação nesta terra, se nós compreendermos que se a graça de Cristo, se a pessoa de Cristo Jesus não me fizer feliz, nada mais a fazer. Nada mais a fazer. Quando Jesus diz, a minha graça te basta, é porque a graça dele verdadeiramente nos basta. Então, nós estamos reclamando de quê? Estamos tristes por quê? Está faltando dinheiro? Está faltando não sei o quê. Mas aquilo que estiver tirando a nossa tristeza, não tirando a nossa alegria, deve nos lembrar, nós não é suficiente para alegrar a minha vida, porque a pessoa de Cristo precisa ser suficiente na minha vida. É assim que ele diz, a minha graça te basta. Então, sempre que alguma coisa tira um pouquinho, me deixa um pouquinho preocupada, eu procuro me lembrar deste versículo, a minha graça te basta. E eu digo para mim mesmo, eu faço igual Davi, eu procuro dizer para mim mesma, Irani, se a pessoa de Cristo não é suficiente para te fazer feliz, nada mais vai fazer. Porque se a pessoa de Cristo não estiver me fazendo feliz, não adianta, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, eu posso ter todas as amizades do mundo, eu posso ter tudo, mas eu não serei feliz, porque felicidade tem nome, é Jesus. Meus queridos, mais alguém? Mairani, eu só queria dizer que eu coloquei no chat os dois textos, né, que eu fiz a referência, né, e tá aí a história lá, números 14, 22 e 24,
e depois aí, como eu disse que mais cedo em Hebreus ele tinha falado, né, sobre essa questão aí, Hebreus 3, de 7 a 12. Esses textos me refiro daquela murmuração, daquele, né, dessa parte aí do deserto. E aproveitando, já que eu falei, é muito bem lembrado, esse texto é realmente importantíssimo nos lembrarmos sempre, né, da graça. Muito boa essa colocação, esse texto, para nos lembrarmos, né, que nós dependemos de Cristo para sermos felizes. É. Esse versículo precisa estar muito presente na nossa vida, né? A minha graça te basta. Isso, e dá uma paz para a gente quando a gente lembra dele, né? O Senhor falando, isso dá paz no coração. Senhor, a graça do Senhor, nós temos a graça, então basta, né? Ontem a Jeane falou comigo e a gente estava conversando e ela repetindo esse versículo da importância da gente estar lembrando, né? Meus queridos, vamos definir para quem nós vamos orar. Tem alguém conosco hoje que não recebeu ainda oração? Se todos que estiverem aqui já receberam oração, eu quero fazer um pedido aos irmãos. Para a gente orar pela liderança da nossa igreja e pelos nossos irmãos que estão afastados, por todas as ovelhas do Senhor, os nossos irmãos que estão afastados. Isso vai envolver os nossos filhos, todos os nossos irmãos. Rutinha, você queria falar alguma coisa? Oi, irmã, eu quero orar sobre a minha família. É a Ana Maria. Minha querida, Isso. nós já... você quer que a gente tire o dia para orar pela sua família, é isto? Isso, irmã. Estou precisando muito. Então, tudo bem. Então, irmãos, vamos orar hoje, então, pela nossa querida irmã Maria, Ana Maria. Nós vamos orar por ela hoje e vamos orar também pedindo a Deus por todos os nossos irmãos que estão afastados. Ok? Então, vamos. Graça, você pode fazer a oração final? Posso, Irani. Então, vamos orar. Qual que é o nome da irmã aí que pediu oração? Irmã Ana Maria, Ana nós Maria. vamos passar o dia, então, hoje, a família que vai receber as nossas orações é a irmã Ana Maria. Ok, Amém. vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. E te agradecemos, Senhor, por esta mensagem maravilhosa que o Senhor nos enviou, onde mais uma vez o Senhor nos exorta a exercer a nossa fé, Senhor, a prosseguir, Pai, glorificando o seu nome, Pai, através das nossas palavras, dos nossos atos, para que a nossa fé possa ser reavivada dia a dia, Senhor, e o seu nome possa ser glorificado. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos faz lembrar dia a dia como é importante nós sabermos que a nossa dependência, ela precisa estar somente em Ti, Senhor. Nós precisamos depender somente do Senhor. Que o Senhor nos ajuda, Pai, a não esquecer disso, que no decorrer do dia nós possamos estar nos lembrando, Senhor, que a nossa fé, Senhor, esteja viva, forte em Ti, que nós jamais venhamos, Senhor, nos esquecer de que o Senhor está no cuidado, no controle de todas as coisas, que nada venha, Senhor, ser forte o suficiente para nos fazer
desanimar, enfraquecer ou murmurar contra ti, Senhor. Que nós jamais venhamos murmurar contra ti. Queremos colocar diante de ti, Senhor, a família da irmã Ana Maria. Ela clama, Senhor, para que nós possamos orar, e nós aqui estamos clamando, Senhor, orando, intercedendo, para que o Senhor visite o seu lar. O Senhor conhece, não deu tempo da gente saber qual é o objetivo, mas o Senhor sabe qual é a fé, a prova de fé que a tua serva está recebendo. E queremos colocar o seu lar, a sua família, Senhor, em tuas mãos, e pedir ao Senhor que os visite nesse instante, Pai, com teu Espírito Santo. Fortaleça a fé de cada um deles, Senhor. Concede a ela força, poder e sabedoria para permanecer ali dentro do seu lar, Senhor, testemunhando de ti. Completa, Senhor, o que falta no seu lar, para que o lar dela todo esteja reavivado na tua presença, Senhor. Protege o seu lar contra os dardos inflamados do inimigo, Senhor. E que todos ali possam entender a necessidade, Senhor, de viver dia a dia na dependência do Senhor. Toma-os em tuas mãos, Senhor. Só sabe qual é a luta que cada um deles tem enfrentado. Então, eu te suplico, Pai, que o Senhor os abençoe e supra as suas necessidades de acordo com a tua vontade, Pai. Somente não permita que a fé de nenhum dos seus membros ali da família da irmã Ana Maria seja provada ao ponto, Senhor, que eles desanimem ou murmurem contra ti, Senhor. Te suplico, ó Deus, que os guarde do mal. Abençoe também os nossos irmãos, Senhor, que se encontram enfraquecidos, que se encontram desanimados, que se encontram, ó Pai, fora do teu rebanho. O Senhor, por misericórdia, os ampare em teus braços de amor e os traga de volta, Senhor, cumprindo a tua promessa que o Senhor disse que resgataria os teus filhos dos 4 cantos dessa terra e ajuntaria, Senhor, o teu rebanho. Que o Senhor cumpra a tua promessa e fortalece, concedendo o teu Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Por favor, Senhor, derrame sobre nós o teu Espírito Santo, Pai, e não nos deixe, Senhor, afastar da tua presença. Que o teu Espírito Santo, Senhor, seja a voz que possamos ouvir e guiar os nossos passos, guiar os nossos caminhos, para que a nossa fé seja firme, Senhor, em meio a qualquer circunstância que possa vir sobre nós, Pai, que a nossa fé seja inabalável em Ti, nas promessas do Senhor. Fique conosco e nos dê um dia de vitória, Senhor, na Tua presença, e um dia, Senhor, proveitoso para fazer a obra do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós choramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Obrigada, irmã.
Bom dia a todos. E até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Bom dia.